Olá! Neste capítulo você estudará os conceitos referentes à paralisia cerebral, sua classificação e suas principais características apresentadas em cada tipo de sequela provocada por essa patologia. Esses conceitos vão nos servir de base para que possamos discutir as implicações do processo de inclusão escolar desses indivíduos. Mas você poderá constatar também que este capítulo é o mais complexo do nosso caderno de estudos. Ele trará uma série de terminologias novas que normalmente não utilizamos no nosso cotidiano e que procurarei exemplificá-las e ilustrá-las para facilitar a sua compreensão. Mas o que é a paralisia cerebral? A paralisia cerebral é o resultado de uma lesão ou de um mau desenvolvimento do cérebro. Essa lesão ou esse mau desenvolvimento ocorre no cérebro de uma criança com menos de 3 anos de idade. E esses distúrbios podem acontecer durante a gestação, durante o parto ou depois do parto. O que precisa ficar claro é que, apesar de ser denominada paralisia cerebral, o cérebro não paralisa, mas sofre uma lesão devido a vários fatores, como malformações congênitas, hemorragias, complicações na gestação, infecções, traumatismos no crânio e principalmente pela falta do suprimento de oxigênio necessário ao cérebro do bebê, que, como já vimos, pode ocorrer antes, durante ou depois do parto. Essa lesão, então, não é progressiva. Ela ocorre em um dado momento e não evolui, ou seja, permanece durante toda a vida no mesmo local e com as mesmas dimensões. Você verá que, em função da lesão no cérebro, essas crianças vão apresentar um atraso ou uma interrupção no seu desenvolvimento neuropsicomotor. E esse atraso se dá porque o cérebro que apresenta uma lesão não comanda de forma correta os movimentos do corpo. Então, em função dessa falta adequada de controle, essas crianças apresentam padrões anormais em suas posturas e em seus movimentos, ou seja, posturas estranhas que não são vistas em nenhuma fase do desenvolvimento de uma criança dita normal, como as que estamos vendo agora nessas figuras. Só que o que determina esses padrões anormais de movimento é a alteração que as crianças com sequela de paralisia cerebral apresentam em seu tônus muscular. Mas o que vem a ser o tônus muscular? O tônus muscular pode ser definido como o grau de contração permanente a que todos os nossos músculos são submetidos. Essa contração permanente é controlada pelo nosso cérebro e permite que consigamos realizar movimentos voluntários ou involuntários com qualidade e de forma harmoniosa. Mas a criança com sequela de paralisia cerebral apresenta um tônus muscular anormal. Isso significa que essas crianças podem apresentar um tônus muscular abaixo do normal, como estamos vendo, um tônus acima do padrão normal, como neste caso da figura, e em alguns casos percebemos uma oscilação entre o tônus abaixo do normal e o tônus acima do normal. O tônus, então, apresenta-se de forma flutuante, ou seja, fica variando o tempo inteiro, como podemos observar neste vídeo. Esses tipos de tônus anormal podem se manifestar de 3 formas diferentes, dependendo da região do corpo onde eles aparecem. Essas formas são a hemiplegia, a diplegia e a quadriplegia. Nós temos um quadro de hemiplegia quando as alterações provocadas pelo tônus acima do normal se apresentam na metade do corpo, ou seja, temos um comprometimento em todo o lado direito ou todo o lado esquerdo do corpo da criança. Temos um quadro de diplegia quando as alterações provocadas pelo tônus acima do normal comprometem todo o corpo da criança. Mas essas alterações são mais evidentes na região do quadril e nos membros inferiores, como podemos observar nesse vídeo, onde a criança apresenta apenas desequilíbrio ao caminhar. Então, em casos mais leves, não se percebe nenhum comprometimento nos membros superiores. Temos um quadro de quadriplegia quando as alterações provocadas pelo tônus acima do normal se manifestam em todo o corpo da criança. A quadriplegia é a forma mais grave de paralisia cerebral, pois todo o corpo da criança é gravemente comprometido. Mas você deve estar se perguntando como e quando se percebe que a criança teve uma paralisia cerebral. A criança que sofreu uma lesão cerebral vai apresentar uma série de sinais e sintomas que vão aparecendo de forma gradativa. Então, quanto mais grave for a lesão que ela apresenta, mais cedo se perceberá o problema,
pois seus sinais e sintomas se manifestam desde o nascimento e evoluem com o seu desenvolvimento. Já em uma lesão menos grave, os primeiros sinais da paralisia cerebral podem não ser percebidos nos primeiros meses de vida, mas vão sendo evidenciados com o crescimento da criança. Então, as consequências da paralisia cerebral, chamadas sequelas, variam de indivíduo para indivíduo, sendo que na sua forma mais leve podemos observar apenas movimentos desajeitados, mas na sua forma mais severa se pode perceber falta de controle muscular, afetando profundamente os movimentos de todo o corpo. Além dessas alterações motoras, as crianças com esse tipo de lesão podem apresentar também algum outro problema associado, como déficit cognitivo, de fala, visual, auditivo e de deglutição. Em nosso caderno, no capítulo 2, você verá também exemplos de recursos utilizados para facilitar o desempenho das atividades escolares de alunos com paralisia cerebral e exemplos práticos sobre a inclusão dessas crianças no ensino regular.